ao vivo para todo o estado. A gente abre essa edição repercutindo, trazendo mais detalhes, né, sobre uma lei que foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado, que promete gerar bastante polêmica. Imagine, por exemplo, poder ir a show, né, numa casa de espetáculos e levar a própria bebida, a própria comida. Pois é exatamente esse direito que passa a ser garantido pela lei que já está em vigor. Uma conquista para o consumidor, mas que impacta diretamente o setor de eventos. Vamos entender, trazer os dois lados dessa história ao vivo com o repórter Simon Cavalcante. Vamos conversar mais sobre esse assunto, Simon, até porque a polêmica já está instalada, não é isso? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que acompanha o JC. A partir de agora, a polêmica já está instalada, não se fala em outro assunto hoje, todo mundo debatendo, alguns comemorando, outros reclamando. Afinal, a gente está falando de uma lei, né, aquele tipo de lei, né, que beneficia uma parcela da população, no caso os consumidores, as pessoas que costumam ir a eventos, mas que termina prejudicando, gerando impactos negativos para esses empresários do setor, né, que lucram exatamente com a venda não só da bilheteria, mas também do bar, né, e também, né, da venda aí de alimentos, de lanches. Então, até para entender melhor o que diz essa lei, o repórter João Tiago, né, fez uma reportagem, foi ouvir os dois lados da história e a gente confere agora. Tem uma coisa que todo mundo concorda: como é caro ir para show em João Pessoa. Acho que é um preço um pouquinho salgado. Tá tudo ficando um pouco caro, tudo, sem exceção. Eu acredito que o preço não esteja assim o mais acessível a todos, principalmente levando em consideração que a gente tem uma grande parte aqui da população de João Pessoa não tem todas as condições, né, financeiras para estar gastando, especialmente com lazer. E pode ser qualquer tipo de eventos. A Letícia, quando o Flamengo veio jogar em João Pessoa, mesmo sendo torcedora, teve que ficar na vontade. O orçamento não dava. Não compensa, né, a pessoa ir para aqui, vai para o Almedão assistir um jogo, porque tem que consumir lá dentro e não pode entrar com nada de fora para lá para dentro. E se você tentar consumir alguma coisa durante o show... Aí pesa um pouquinho, sabe? Às vezes você até consegue fazer isso algumas vezes, mas não sempre. Pois uma lei publicada no Diário Oficial do Estado determina que estabelecimentos não podem mais proibir a entrada de consumidores com alimentos e bebidas. A norma foi proposta pelo deputado Tassiano Diniz. Mais recente veio um problema à tona em todo o país, que é a falsificação das bebidas alcoólicas. E aí nos veio reforçar dentro dessa defesa de que o consumidor possa adentrar aos estabelecimentos comerciais, aos eventos também, não só públicos, mas privados, e lá pague a rolha, para que assim possa entrar nesses recintos com a sua bebida e com a sua comida, portando a nota fiscal de compra desses alimentos e dessas bebidas e pagando um valor de até 50% do valor da nota. A medida foi bem recebida pela população. Seria ótimo, até porque economizaria mais também e a gente poderia curtir do jeito que a gente quisesse. Ao invés de ele estar gastando em um ambiente onde ele é obrigado a pagar mais caro, ele vai ter a opção de pagar mais barato comprando em outros locais. A lei vale para cinemas, teatros, estádios, casas de show, parques, locais onde acontecem eventos, tanto esportivos quanto culturais e artísticos. Mas ela também tem uma série de determinações. As bebidas alcoólicas podem entrar, mas é necessário que se pague o que é conhecido como valor de rolha. Você paga metade do valor daquela bebida para o estabelecimento para onde você está entrando com ela. E há restrições também sobre a entrada de vidro e outros materiais que poderiam oferecer algum tipo de risco. Os estabelecimentos precisarão ter avisos grandes e visíveis para que os usuários possam entender que eles têm o direito, sim, de levar aquilo que vão consumir ali para dentro. Mas a lei não agradou a todos. No setor de eventos, a medida foi recebida com receio e preocupação. A gente lamenta não ter sido sequer convidado, né, para participar da audiência, dos representantes, né? Nós somos em torno de 15 mil profissionais no estado, então a receita de bar, né, bar, de food, etc.,
é uma receita importante de evento, né? Não é só bilheteria, a gente sabe, pelo menos os profissionais, a gente sabe o quanto as coisas aumentaram de valor. Bom, então a gente aí conferiu, né, a opinião dos consumidores, também do produtor de eventos, mas agora a gente vai saber, né, como é que ter mais detalhes também, né, sobre esses direitos garantidos por essa lei com o PROCON estadual. Então eu estou aqui ao lado, né, de Samuel Barros, que é o procurador do PROCON estadual. Samuel, bom, a gente está vendo aí, é um tipo de matéria que gera debates, que gera polêmicas, mas eu vou começar te perguntando, né, a gente tem um segmento que defende que essa lei é inconstitucional. Já o deputado alega, né, que ela está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E aí, qual é a visão de vocês sobre essa lei? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Boa noite, consumidores paraibanos. A visão do PROCON é que essa lei ela é constitucional, até porque essa lei, para entrar em vigor, ela passa por um processo de validação nas câmaras de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Portanto, ela já está em vigor e, a partir de amanhã, vamos estar com a equipe de fiscalização em campo para fiscalizar o integral cumprimento dessa lei. Inclusive, a gente sabe que tem evento nesse fim de semana aqui em João Pessoa, então vocês vão estar lá para saber se está sendo cumprido e o que é que pode ocorrer, né, com aquele organizador de evento que descumprir essa nova lei. Simon, quem descumprir essa lei está passível das penalidades do artigo 57 em diante do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa de aproximadamente R$20 mil. E aí, ou seja, o próprio consumidor também pode procurar o PROCON se por acaso ele for barrado, né, ao tentar entrar com comida e bebida, lembrando que não é só para show essa lei, né? Exatamente. O consumidor ele deve procurar o PROCON, ligar para 151 e formalizar a sua denúncia. Essa lei ela se aplica a shows, como você bem disse, e também a cinema, parque de exposições e outros. Certo, Samuel, muito obrigado por trazer mais esclarecimentos sobre essa lei. Linda, a gente vai continuar acompanhando, né, porque ela deve trazer debate, pode ter também questionamentos judiciais. Exatamente, daqui a pouco também a gente abre aqui a nossa interação. Aliás, a interação já está aberta para você de casa também interagir e falar com a gente sobre esse assunto. Agora, Simon, inclusive ainda falando sobre eventos, né, teve uma outra lei que também foi publicada no Diário Oficial de hoje, não é isso? Exatamente, Linda. E é uma outra lei que também trata, né, do setor de eventos, que atinge também o setor de eventos, que ela é voltada, né, garante o benefício da meia entrada para aquelas pessoas que trabalham como mesários. Deixa eu conversar aqui de novo com o Samuel para ele explicar. Samuel, ou seja, então, ela beneficia exatamente, né, esses milhares de voluntários que são convocados, mas como é que eles vão fazer para ter direito, né, a essa meia entrada também em eventos? Simon, o cidadão que trabalhou como mesário, não só como mesário, mas que deu apoio logístico ao processo eleitoral, ele deve solicitar à Justiça Eleitoral da Paraíba uma certidão de que esteve presente na última eleição. Vale se lembrar que essa lei, apesar de ser publicada hoje, se o mesário ou quem participou do processo eleitoral quiser solicitar, ele vai ter direito à meia entrada, com base na lei que foi publicada hoje. Ou seja, ele pede uma certidão da Justiça Eleitoral e com ela ele vai ter acesso ao desconto, né, de 50%. Exatamente. Ele pede essa certidão e vai ter direito, de acordo com a legislação que foi publicada hoje, a acessar cinemas, né, e demais shows que estão previstos na lei. Certo, Samuel, muito obrigado mais uma vez aí por estar trazendo essas informações. Tá aí, Linda, são duas leis, né, que trazem impacto para o setor de eventos, né, e nesse caso aí o benefício, né, para os mesários, aqueles voluntários que são tão importantes para o processo eleitoral. Volto com você no estúdio. Tá certo então, Simon, obrigado pelas informações.